fala: eu ajo moralmente quando para mim estou consciente de cumprir só o dever puro e não outra coisa qualquer. Quer dizer, de fato, quando eu não ajo. O negócio é assim: você acha que meu dever é tal coisa. Vou agir em função do meu dever. Só que o dever que você tem é na sua cabeça, né? O que você acha que isso é o dever, é moralmente correto, é isso que eu tenho que fazer. O problema é que não é todo mundo que tem o mesmo, a mesma ideia do dever, do moralmente correto, do que tem que se fazer. E como todas as outras pessoas têm outras coisas, outras ideias na cabeça, no momento que você age, você entra em relação com os outros, que têm moral ou deveres diferentes, e obviamente o resultado vai ser uma mescla de tudo isso. Isso que é muito interessante, que a gente nunca consegue fazer. A gente pensa assim: nossa, a sociedade seria tão boa se a gente fizesse assim. Só que tem pessoas que talvez vão chegar no poder e querer fazer assim. Só que tem o resto dos seres humanos que tem uma outra ideia e que vão fazer do outro jeito. Ou seja, o resultado final nunca vai ser o dever de ninguém. É isso que eu acho muito interessante. E que o resultado final, do que acontece de verdade, não vai ser o resultado do dever de ninguém, do dever que cada um acha que é, né? Porque é uma mescla de tudo que é o resultado. Então, se você realmente pensa: vou agir moralmente, no sentido assim, vou respeitar puramente meu dever, então é melhor não fazer absolutamente nada. Porque a partir do momento que você vai fazer alguma coisa, vai ir contra o seu dever, porque não vai ser exatamente o que você tinha na cabeça. Por isso que o Hegel fala que a moral é uma bobagem. É uma bobagem porque, é uma bobagem porque é uma coisa na sua cabeça, no seu pensamento, que existe, mas que não pode ser aplicado. Porque a partir do momento que você vai aplicar isso, você vai enfrentar a moral dos outros. E até ele chegar ao ponto de falar que ser moral é ser amoral. Porque a partir do momento que você fala que isso é moral, eu vou fazer assim, você vai contra a moral dos outros, o que é a moral. Não me vem com as pessoas assim: moral, eu sou um ser moral. Não... Cuidado. Cuidado, ou então não faça nada. Uma outra coisa também que sempre foi verdade, assim: os piores crimes da humanidade, tudo foi feito pelo bem. Sempre que alguém te fala assim, é para seu bem, tem que desconfiar, né? O governo faz muitas coisas para o bem das pessoas. Em que você se acha mudado, assim, em que você acha que você mudou? Tipo assim, coisas que você tem hoje que você não tinha antes. Eu acho que, assim, depois que eu fiquei aqui, eu fiquei mais paciente, bem mais paciente. Eu acho que eu aprendi a ter mais paciência. Porque, assim, as coisas aqui, assim, você sabe muito bem. Tipo assim, eu te falei ontem, um negócio tá falando que vai abrir 2 horas, ou aliás, vai fechar 2 horas. Cara, no Brasil a gente chega, tipo assim, 2h05, o cara ainda te atende. Não, pode ir, eu vendo aqui pra você. Aqui não, o cara falou que é 2 horas, 2 horas. E assim, você não vai ficar bravo, porque tá no papel, cara. Tá no papel, ele não tá fazendo de ruindade. Entendeu? Então assim, você começa
No Brasil você fala assim, pô, o que é isso, meu, sei o quê? Você quer discutir, o sangue já sobe. Aqui não, tipo, você tem que... Não, tá tudo certo, beleza, então. Aí se com esse... De pouquinho, todo dia um pouquinho, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, o trem. Pô, você pode chegar na porta do trem, o cara fecha a porta, o trem vaza e você fica ali. Pô, mas você tava apertando, não interessa. O trem, que nem o trem sai daqui da minha cidade aqui, 6h14, 7h14. Se você chegar às 6h15, ele já tá indo. Vai fazer o quê? No Brasil o motorista ainda espera, ainda, não sei o quê. Então assim, eu aprendi a ser mais paciente em relação a isso. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi ser paciente. Aguentar, tolerar mais. Eu era muito explosivo no Brasil. No serviço, no meu último serviço. Era muito explosivão. Tudo já é, entendeu? E aqui agora você aprende a ouvir, pô, não é assim? Beleza, então. Estou falando de filosofia. Tem que pensar que a filosofia, ela sempre foi... Ela é presa, ela, tipo assim, ela é condenada, ela fica entre duas outras coisas que detestam ela. E que são os inimigos, vamos dizer, mas tem a filosofia está no meio, e tem um do lado e outro do outro lado. Essas duas coisas, a primeira é o dogmatismo. O dogmatismo pode ser a religião, né? O dogmatismo é uma coisa que fala, não, as coisas são assim, assim, assim. E não podem ser discutidas, é assim, o dogmatismo, tem um dogma, né? Hoje, talvez não seja a religião, mas pode ser o que tem hoje, forte na Europa, o cientismo. O que é o cientismo? Não é a ciência, o cientismo. O cientismo é falar, a ciência fala isso. Sendo que a ciência, uma definição básica da ciência, é que a ciência não fala nada, né? A ciência são pesquisas, são coisas que a gente, teorias, que depois não são mais válidas, vai para outra teoria, é uma coisa assim, se tem uma coisa que a ciência não faz, é falar. Mas o cientismo vai pegar algumas coisas da ciência e falar, é assim porque a ciência fala que é isso. E isso cria o cientismo que vai falar que por razões, assim, é como, são dogmas, né? Que falam, não, a coisa é assim. Ponto, não tem discussão. O dogmatismo. E por outro lado, tem o ceticismo. O ceticismo é, não, mas não adianta nada querer entender as coisas, não adianta nada, curte a sua vida, e porque não dá para entender mesmo, e nada é certo, e a gente não tem como entender, e é isso, né? São os dois inimigos da filosofia. A filosofia fica no meio, porque ela não é nem dogmática, não fala nunca é assim, e ela tem ela tem a certeza que ela pode entender as coisas e que vai tentar entender as coisas. Só que tem um problema, porque, por exemplo, eu não vou nunca fazer propaganda para meus filmes nem nada. Não precisa fazer propaganda, porque na verdade assim, vamos pensar, a filosofia, quem se interessa pela filosofia? Aí tem pessoas que falam, mas porque se a pessoa tem que ser culto para se interessar por filosofia, não tem nada a ver isso. Por que uma pessoa se interessa para a filosofia e por que outra pessoa não se interessa por filosofia? Na verdade é assim, né? A gente nasce com certas determinações, né? A vida determinou a gente para fazer certas coisas. Nascemos em tal lugar, tal coisa, e vamos seguir a vida, né? Sempre tem alguém para te falar o que tem que fazer, né? Começa com os pais, com a escola, o governo, tudo. Então a gente nasce de uma coisa, vamos dizer, mais ou menos determinada. Só que quem que se interessa por filosofia, para se interessar para a filosofia, tem que ter tido um trauma. Tem que ter tido uma coisa que abalou tudo isso. Quando a gente achava que estava tudo certo, tal, uma coisa acontece, e pode ser qualquer coisa, hein? Pode ser uma perda amorosa, pode ser... Não tem grau de o que traumatiza ou não, né? Às vezes uma pequena coisinha, que não é nada para a maioria das pessoas, pode traumatizar muito, como também uma coisa que parece, nossa, tão traumática, não traumatizou a pessoa. Eu ia te perguntar o que tinha te traumatizado, acho que você respondeu já. Quem vai se interessar para a filosofia é quando ele vai ser perturbado, né? Um pouco como o Hegel queria perturbar as pessoas com a guerra, né?
E ele vai começar a questionar esse determinismo no qual ele foi colocado. E a partir daí ele vai querer entender o porquê das coisas. Por que esse determinismo? Por que eu fui determinado assim? E aí que começa a se perguntar. Por isso uma pessoa, não adianta fazer propaganda para, para meus filmes, porque uma pessoa que não se interessa não vai se interessar. E uma pessoa interessada vai procurar, vai pesquisar, ler. Então não tem nada a ver com uma questão de ser oculto ou não, de ter interesse pelas coisas, não. A questão é se você em algum momento uma coisa abalou seu determinismo, abalou sua vida que era determinada. Aí sim você vai interessar por filosofia, independente se você é uma pessoa dita culta ou não, nada disso. Você vai chegar a se sentir francesa, por exemplo? É uma questão muito difícil, mas eu acho que se a gente fala em termos administrativos é uma coisa, que um dia, se você tiver um passaporte, você pode ser naturalizado, mas se sentir eu acho que é uma coisa muito pessoal. E eu acho que é difícil de se limitar, de se limitar a uma nação, a uma nacionalidade. Mas eu me sinto integrada aqui, eu gosto da vida aqui, eu sou grata por tudo que eu pude usufruir Aqui? Aqui. Mas eu não sei se eu vou chegar num ponto um dia de... Porque o sotaque fica, as pessoas sempre percebem que você não nasceu aqui. Então o que define ser francês? Né? Se não for administrativamente falando. Não, você sentir tipo um amor, por exemplo, eu sinto amor pelo Brasil, que eu nunca senti amor pela França. Sério? Nunca. Okay. E por quê? Porque eu achava estúpido amar um país. Sério? Porque o amor é assim, o amor é uma coisa que te cai em cima e você não escolhe quem você ama e nada. Mas o Brasil, eu sei que eu não posso viver longe desse país. Sério? Eu não sei se eu tenho recurso suficiente, mas pra mim é claro que eu amo estar aqui, que eu amo esse país, mas eu ainda tenho o sonho de ter outras experiências profissionais. Mas eu vejo a França como um lar, no sentido que aqui seria um lugar ideal para mais pra frente me estabelecer, ter filhos e tudo mais. E eu acho que a qualidade de vida aqui é muito boa. Mas eu não consigo me projetar, isso não é nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, pro resto da vida. E pensar, o resto da minha vida eu quero ficar nesse lugar. E você tem uma preocupação pelo povo brasileiro, assim? Você se sente brasileira, tipo assim, eu quero uma coisa boa para o Brasil, no sentido não, isso com certeza, de desejar, mas Mas eu não sei, eu não sei explicar, mas eu não... Óbvio que eu desejo bem, mas eu também desejo bem pra qualquer país, né? Para qualquer país. Mas óbvio que o Brasil ocupa um lugar especial no meu coração, mas eu sempre acho que está mais ligado às pessoas do que ao país em si. Essa é a questão. Mas talvez eu precisaria de mais anos para ter recurso suficiente para analisar. Eu sei que hoje, na minha realidade, eu não conseguiria me ver morando no Brasil. Não é algo que me atrai. E quando eu vou, eu amo estar com as pessoas, mas o sentimento que eu tenho é sempre... É estranho, não queria morar aqui de novo. E eu, embora eu seja muito apegada à minha família, eu me sinto melhor quando eu tô aqui, por exemplo. E não sei, porque as outras experiências de intercâmbio que eu tive foram sempre experiências curtas, de 6 meses, de alguns meses. Mas eu também me sentia bem, me sentia em casa. Então eu não sei se eu busco o diferente, ou se inconscientemente existe uma fuga, mas eu acho que não, porque eu levei uma boa vida e uma boa infância no Brasil. Mas eu busco o novo, o diferente, ou o que não tá na zona de conforto, de
sempre a mesma coisa, a mesma língua, a mesma mentalidade. Não sei. Não sei explicar. Mas eu prefiro aqui. No início do filme, eu falei assim de como que os astrofísicos. No início do filme eu vi como os astrofísicos, eles, qual é a noção do tempo, do espaço, essas coisas. E a gente chegou à conclusão que o tempo não dá muito bem para saber. O tempo depende do lugar onde você está, depende de um monte de coisas, que até eles falavam que não dá para falar realmente que o tempo existe, essas coisas. Mas e para o Hegel? Para o Hegel, o que é o tempo, né? O tempo, na verdade, o tempo é o fato de você imaginar o futuro. Então, para o Hegel, o tempo só pode ser uma coisa humana. Porque o tempo é o fato de imaginar um futuro, e isso só o homem que faz isso. Ele imagina o futuro. Se você não imaginar o futuro, não tem tempo. Como tudo que faz o ser humano é negação de alguma coisa. Ele nega, né, as coisas para transformar isso em outra coisa. Então, se o tempo, vamos pôr, o tempo é humano, por quê? Porque o homem sempre, ele imagina sempre o futuro. Tudo que ele faz é em função do futuro. Então, é ele que cria o tempo. Então, como o ser humano, tudo que ele faz é uma negação de alguma coisa, o tempo tem que ser a negação de alguma coisa. E o Hegel fala que o tempo é a negação do espaço. Porque o espaço ele é fixo, vamos dizer, o espaço, né? A Terra, as coisas. Isso é uma coisa fixa. Então, o ser humano, se a gente pegar assim, a Terra em si, se a gente coloca, por exemplo, pegar um lugar da Terra sem ser humano, esse lugar ele pode ficar igualzinho por 100 anos, 200 anos, 300 anos, nada muda. Mas aí chega o homem que nega esse espaço e que fala agora existe o tempo. Vai ter assim, vou construir coisas, vou modificar, transformar a natureza e a partir daí que nasce o tempo. Então, na verdade, o tempo será uma negação do espaço. O tempo existe porque o ser humano só pensa no futuro. E o que é esse futuro, na verdade? Na verdade, o futuro é um desejo. O ser humano sempre tem um desejo para o futuro. E sempre o desejo do desejo de outra coisa. Sempre tem dois desejos. Porque o desejo final é o reconhecimento social. Eu vou desejar alguma coisa, imaginar um futuro, para com isso conseguir chegar ao meu outro desejo, que é o reconhecimento social. Então é sempre um desejo para um outro desejo. E isso que cria o futuro, e isso que cria o tempo. E o tempo, essa coisa, ela precisa ficar em algum lugar, esse lugar é o espaço. Então podemos dizer que o homem criou um tempo como se o tempo fosse um buraco. Porque na verdade é assim, vocês podem ter o universo. O universo tem 4 dimensões, né? A altura, a largura, profundidade, tal. E o tempo do universo, vamos dizer. Só que o tempo do ser humano não é o mesmo. O ser humano cria seu próprio tempo. E como se ele fosse um buraco dentro do espaço. Isso é o tempo do ser humano. Então, na verdade, o que podemos falar? Assim, que a presença real do tempo no mundo se chama, então, o homem. O tempo é o homem e o homem é o tempo. Quando eu li no Kojève que nas conferências de Iena, o Hegel falou assim, Zeit ist Geist, que significa, não, ele falou, Geist ist Zeit, o espírito é o tempo. O tal do espírito que estamos falando, né? Inclusive o filme se chama assim, o espírito pode ser o tempo, que o tempo é o homem.
Homem no sentido do homem coletivo, o povo, o Estado, ou a humanidade na totalidade da sua existência espaciotemporal, ou seja, a totalidade da história universal. Porque, na verdade, quando a gente fala do tempo, estamos falando da história. O tempo é a história do ser humano, porque o ser humano faz coisas, evolui, assim, isso é história. E podemos falar até que o tempo é a história do homem sem o mundo. Porque o homem, esse tempo ele nega o espaço, o mundo. Então ele evolui dentro do seu próprio tempo, dentro da sua própria história. A gente pode falar, mas os bichos também têm desejos. Só que os bichos têm desejos naturais, são determinados. São desejos determinados pela natureza. Desejo de comer alguma coisa, desejo de fazer não sei o quê. Mas tudo isso é determinado pela natureza. Então não há evolução com os animais. Um bicho de hoje, uma abelha, uma lagartixa de hoje faz exatamente a mesma coisa que fazia 200 mil anos atrás. Mas aí não pode falar que do animal é um instinto? Pode chamar isso de instinto, se quiser. Instinto é igual desejo? Nesse caso, você falaria que o instinto é um desejo natural. Um desejo natural é determinado pela natureza, pode ser um instinto se quiser, e faz com que você não evolui. Quando a gente fala, nossa, olha a abelha que inteligente, né? O que elas fazem, as abelhas têm uma linguagem, não é uma linguagem, comunica muito bem. Sim, muito bem, só que elas fazem isso desde sempre e vão seguir fazendo isso a vida toda. Tipo assim, por 1000 anos na frente vai ser exatamente a mesma coisa. Sendo que o ser humano, ele tem uma história, ele evolui. Os homens de hoje não fazem as mesmas coisas dos homens de 200 mil anos atrás. Ou seja, podemos chamar que o tempo do Hegel é um tempo histórico. Porque se a gente fala do tempo da astrofísica é outra coisa, né? A gente fala do tempo histórico. Quando a gente... Eu acho que ao longo da vida a gente cria algumas incertezas assim, que na verdade estão só na nossa cabeça, né? E realmente isso viajando, a sua percepção muda de você mesmo e do mundo também, e das outras pessoas. E no fim você acaba realmente sendo mais, bom, pelo menos para mim, mais fiel a você mesmo, como você falou, não interessa o que essa pessoa vai pensar de mim, eu sou assim e pronto. Talvez eu tenha mais para descobrir ainda sobre mim mesmo, mas é um bom descobrir, é uma boa maneira de descobrir. Mas antes, o que o singular faz para si redunda em benefício para o universal. Quanto mais cuido de si, tanto maior é não só sua possibilidade de ser proveitoso aos outros, mas também sua efetividade mesma é somente isso: ser e viver em coesão com os outros. Seu gozo singular tem por isso essencialmente a significação de entregar aos outros o que é seu e de ajudá-los na obtenção de seu próprio gozo. O cumprimento do dever para com o singular, portanto, para consigo, cumpre-se assim também o dever para com o universal. Isso parece um pouco óbvio, né? Se você cuida de você, que você está em paz com você mesmo, é claro que você tem coisas boas para dar para os outros. E quando uma pessoa
cria problemas, vamos dizer. Na maioria dos casos, eu acho que porque ela tem problema com ela mesma. Por isso eu acho bem óbvio, né? Se alguma pessoa agredir você sem razão óbvia, é melhor não reagir, mas tentar entender o porquê, o que tem errado, né? Se a gente faz coisas boas para nós mesmos, assim podemos dar coisas boas para os outros. Aí, isso é uma coisa que também o Lacan falava isso, assim, que o Lacan falava assim, que o único a única razão de culpar uma pessoa, de falar assim, você é culpado de algo, é a pessoa que renunciou a seu desejo, né? E por que as pessoas renunciam ao desejo? Porque elas não querem arriscar a vida. E por mil razões vão falar assim, não vou fazer isso porque não sei, não posso, né, tal, colocar barreiras, essas coisas, porque tem medo de arriscar a vida e vão renunciar ao desejo delas e provavelmente ficar bem frustradas e insatisfeitas com essa vida, pois elas não fizeram o que tinha vontade e tinha consciência do que tinha que fazer, não fez, porque ia ter que arriscar a vida, ia ter que inventar milhares de desculpas para não fazer, e o que elas terão para dar aos outros é a insatisfação delas. Aqui o Hegel fala dessa consciência infeliz. Do jeito que o Hegel define a consciência infeliz, ele chama a consciência infeliz, para ele são os cristãos. Tem que se colocar na época também, na época dele, né? Por que ele acha os cristãos assim infelizes? Porque eles, vamos dizer, é uma época que tem que entender assim o momento em que chega o cristianismo na história, que antes do cristianismo assim a maioria das pessoas são escravos, né? Vamos dizer, escravo, tem o imperador, tem alguma coisa, é o Império Romano, né? Tem o imperador, tem os escravos, tipo assim, é obedecer e pronto. Aí chega o cristianismo e a partir daí os cristãos, é o cristianismo que destruiu o Império Romano. Isso é uma coisa muito interessante de saber que o Império Romano, que fisicamente era extremamente poderoso, né, com muitos exércitos, com construções gigantescas e sólidas, uma coisa assim muito
poderosa mesmo, né? Fisicamente poderosa. O cristianismo, que é uma ideia, vamos dizer, uma outra visão do mundo, né? Da vida, destruiu o Império Romano. Por quê? Porque as pessoas deixaram de obedecer e coisas assim. Isso que a gente pode imaginar hoje, por exemplo, temos um sistema, potências mundiais extremamente poderosas, né? Tipo assim, a sociedade em si, ela funciona porque as pessoas acreditam nessa sociedade. Acreditam que, né, tem dinheiro, tem que trabalhar, tem que fazer o que se pede para ganhar dinheiro e ter uma vida razoável. Vocês imaginam, e a gente pensa, pessoas que querem, esse governo é uma merda, mas derrubar o governo é bem difícil também, porque teria que ter um exército forte, teria que estar bem assim preparado para tomar o poder, né? É uma coisa que não é tão fácil. Mas poderia ser uma ideia só, uma ideia nova, uma outra concepção da vida, poderia fazer com que, se as pessoas param de consumir, por exemplo, falam, não, disso não preciso, tal, pode ser que muda tudo, como o Império Romano caiu, porque o cristão, ele vai pensar assim, o Hegel acha que o cristão é infeliz, a consciência é infeliz, porque porque para o Hegel a única coisa que importa é interagir com o mundo, ou seja, fisicamente, tipo assim, transformar o mundo. E o cristão, ele vai considerar que ele tem a vida física dele e tem a vida espiritual. Ou seja, que ele se considera, ao mesmo tempo que ele sabe que ele é um corpo, que vive, que trabalha, ele também pensa que tem uma alma que vai sobreviver à morte e que vai para o paraíso, por exemplo, ou para o inferno, uma coisa assim. Mas o Hegel acha que o cristão, ele é dividido. Ele não está inteiro para enfrentar o mundo. Para o Hegel é assim, tem o homem, que é um animal originariamente, e que enfrenta o mundo, interage com o mundo e vira um ser humano. Ele acha que o cristão, ele foge um pouco disso porque ele pensa numa vida espiritual. Então ele está dividido. Então a consciência, isso é a definição que ele dá da consciência infeliz, mas podemos também entender de outras maneiras, sobretudo hoje. Mas eu vou lendo aqui. Toda a vida, toda a essencialidade espiritual retornaram a esse si e perderam sua diversidade em relação ao eu mesmo. Os momentos da consciência são, pois, essas abstrações extremas. Abstração para o Hegel é abstrair, tirar o essencial, uma coisa assim. Nenhuma delas fica estável, mas cada uma se perde na outra e a engendra. Isso eu falei, são as ideias, no pensamento. A gente pega uma ideia que dá luz a outra ideia, que dá luz a outra ideia, a primeira ideia se perdeu, levou a outra. Isso é o fato de ficar no pensamento, levar essas coisas. É a alternância da consciência infeliz consigo, mas que ocorre agora para a consciência mesma no interior de si. E está consciente de ser o conceito da razão, que a consciência infeliz é somente em si. Isso que é a consciência infeliz para o Hegel, é uma consciência que fica dentro de si. Fica dentro. Que não interage. Isso. Que imagina coisas, que fala isso, assim, eu sou assim, eu faço isso, mas fica dentro do pensamento. A certeza absoluta de si mesma muda-se assim para ela. Como consciência, imediatamente é um som que esmaece na objetividade do seu ser para si. É um som. Ele é um pouco poético, o Hegel. Não parece nada poético, na época era poético. Mas esse mundo criado, o mundo que criou na cabeça, vamos dizer, é sua fala. O falar, né? Quando a gente pensa, é como se falássemos, porque são palavras que ficam na cabeça. É sua fala que ela escutou de modo igualmente imediato e cujo
e cujo eco apenas lhe retorna. Então, eu pensei isso sobre as coisas, ai, faz sentido. É assim, vamos imaginar, um pensamento assim. Portanto, esse retorno não significa que a consciência ali esteja em si e para si, pois a essência para ela não é um em si, mas ela mesma. Tampouco tem ser aí, existência. Quando eu falar ser aí, quer dizer existência, porque o objetivo não chega a ponto de ser um negativo do si efetivo, assim como este não chega à efetividade. Isso, explicando isso, é assim. O que é a ideia do Hegel? É assim, eu tenho o início de uma ideia, já tenho que interagir, fazer e ver o que vai dar, porque eu não posso saber o que vai dar. Mas essa consciência infeliz não faz isso. Ela nasce uma ideia e vai desenvolvendo essa ideia, a ideia dela mesma, a ideia do mundo, a ideia de tudo, mas sem o ser aí, a existência. Tudo isso fica dentro, vamos dizer. Falta-lhe a força da extrusão. Aí, em português, é traduzido como extrusão, no sentido de sair de si. Em francês, vão traduzir por alienação. A palavra alienação, ela quer dizer assim, eu deixo a parte de mim, eu dou uma parte de mim na responsabilidade de outra coisa, né? Se alienar pode ser, às vezes a gente pensa, né, oh, esse cara é alienado. Quando a gente fala isso, alienado, quer dizer, ele colocou o destino dele nas mãos de outras pessoas. Mas quando o Hegel fala isso, a extrusão, alienação, quer dizer, eu tive uma ideia, eu dou isso para o mundo me transformar. Eu me transformo com o mundo. Falta ali a força da extrusão, a força para se fazer coisa e para suportar o ser. Se sentir parte do mundo. Você, em vez de ficar dentro do seu pensamento, você se joga no mundo, né? Você joga no mundo. Vive, a consciência infeliz, vive na angústia de manchar a magnificência de seu interior por meio da ação e do ser aí, da existência, para preservar a pureza de seu coração, evita o contato da efetividade e permanece na obstinada impotência de renunciar a seu si, aguçado até a última abstração, de se conferir substancialidade ou transmudar seu pensar em ser, e de confiar-se à diferença absoluta. Isso é bem atual, isso eu acho. Tipo assim, eu tenho ideias maravilhosas. Tocou no coração. Eu tenho ideias maravilhosas, tudo, eu penso isso, mas não interage. Porque talvez se eu fizesse alguma coisa, aí, e claro, se eu fizesse alguma coisa não ia ser exatamente como eu pensei, porque o mundo ia me transformar. Esse medo, né, de ser, como ele fala, angústia de manchar a magnificência de seu interior, por meio da ação. Porque a partir do momento que você age, aí você é alienado, você deu você para o mundo, então você não sabe bem para onde vai. Agora, se você ficar nas suas ideias, no seu pensamento, aí nada vai acontecer com você, pode ficar fiel às suas ideias, nas ideias. O objeto vazio, que para si produz, enche-o assim com a consciência de sua vacuidade. Seu agir é o anelo que somente se perde no converter de si mesmo em objeto carente de essência. Ultrapassando essa perda, e tornando a cair em si, encontra-se somente como perdido. Nessa transparente pureza de seus momentos, arde infeliz uma assim chamada bela alma, consumindo-se a si mesma e se evapora como uma nuvem informe que no ar se dissolve. Isso é uma crítica tremenda.
de você ficar a bela alma adora as redes sociais, né? A bela alma é aquela alma que, eu penso tudo, meus sentimentos são puros, eu tenho a razão, eu sei o que é bom, o que é certo, o errado, né? Não faz nada, fica nessa. Só posta. É uma bela alma, ela sabe qual é o bem, qual é, né, o certo e o errado. E como que ela acaba, se evapora como uma nuvem informe que no ar se dissolve. Nada. Para Hegel, é nada. Essa coisa do Hegel, que ele pensa que uma ideia se não tiver efetividade no mundo, não é uma ideia. Nem pode ser considerada uma ideia. Eu já dei esse exemplo num filme anterior, que é que eu imagino uma cadeira na minha cabeça e eu vou construir a cadeira. E eu tenho agora a cadeira comigo. Aí eu posso falar, a ideia da cadeira, essa era a ideia da cadeira, e a cadeira está aqui. Agora, se não tiver cadeira, essa ideia para Hegel não existe, não é nem uma ideia, não se pode chamar de ideia. Falar, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e não fez nada, é como se não tivesse, o que você imaginou nem é uma ideia. Não adianta falar, eu tenho ideias maravilhosas, mas eu não consigo fazer elas. Não, você nem tem ideias. É nada, zero. Poderá chamar de ideia, uma vez que você terá feito as coisas, aí você vai poder falar, eu tive essa ideia, aí deu isso. Aí, por exemplo, nessas coisas, a bela alma, ela tem uma coisa que é realmente assim, que tem que se perguntar o quê? A indignação. A bela alma fala, estou indignado com isso. Se indignar. Fala, estou indignado com essa coisa. O que significa isso? Não significa nada, né? O que você quer provar? Você fala, estou indignado, quer dizer, como eu sou uma pessoa boa, eu reprovo isso. Eu vou provar para vocês que eu sou uma pessoa boa, falando que estou indignado com esse horror. O que você quer falar? Que se você não fosse uma pessoa boa, não ficaria indignado com isso? É isso? Você quer provar o quê? A indignação é uma forma de quê? De mostrar que você é uma pessoa do bem, mas para o Hegel essa indignação prova que você não é nada no fim das contas, porque não vejo para que serve falar que você está indignado, a não ser assim passar a ideia falsa que você é uma boa pessoa, sendo que não prova nada você ficar indignado. Não há ação na indignação. Trago na lembrança quando era criança, morava na roça, gostava da troça do monjolo d'água da casa de tábua. Quando o sol saía invernado, eu subia pras vacas leiteiras tocar na mangueira. Fui moleque sapeca, levado da breca, gostava da viola, ainda ia na escola. Eu ia todo dia numa égua turdia. Com 15 anos de idade mudei pra cidade, saí da escola, era rapazola, deixei de estudar, fui caixeiro num bar. 30 mil reais por mês pra servir os freguês, vendendo cachaça, durando ruaça. Uma coisa curiosa que eu achei muito bacana, assim, bacana não, mas que assim, que os alemães são muito certo assim, é tipo assim, você pediu uma coisa pra ele hoje, pode ter certeza que você tem uma dívida com ele. Pelo menos isso eu percebi comigo aqui na cidade, que foi assim, que na vizinha. Quando aconteceu o negócio no meu ombro, ela foi me buscar no hospital. Quando meu ombro saiu fora do lugar e tal, ela foi me buscar. Aí quando a gente tava voltando, eu como brasileiro falei assim, vamos passar no posto pra gente pôr gasolina, né? Falei pra ela. Ela fez assim, olhou no tanque, não, tem gasolina aqui, vamos embora. Aí eu fiquei quieto, né? Falei, pô, vambora então. Aí eu fiquei quieto. Ela pegou e falou assim,
Morgan. Morgan. Ela pegou e falou assim, pô, então se você... Ela falou assim, não tem problema não. Faz o seguinte, quando você estiver melhor, você me ajuda a carregar umas pedras lá pra dentro de casa. Tipo assim, umas pedras pro jardim dela. E já não é a primeira vez. Tudo que assim, uma vez eu precisei de uma pá dela, depois ela me chamou pra fazer alguma coisa pra ela. Então, tipo assim, eles ficam... Ela faz uma coisa pra você, você deve pra ele. Entendeu? Eu acho que assim, é uma coisa que os alemães... Você pode contar com ele, só que ele vai te cobrar depois daquilo. Você tem que dar com a outra mão depois. Ele fala, a consciência do dever, né? Essa consciência do dever se preservou bem na pureza por não operar. É a hipocrisia que quer que se tome por ato efetivo ou julgar. É bem claro isso, né? A hipocrisia que quer que se tome por ato efetivo ou julgar. Tipo assim, pensar que se eu julguei isso como horrível, é como se eu tivesse agido. Não. O julgar não é agir. E demonstra retidão pelo proclamar de excelentes intenções, em vez de mostrá-la pela ação. O Hegel, mais uma vez, boas intenções não são nada. O inferno tá cheio. O inferno, como que é o provérbio? De boas intenções, o inferno tá cheio. Exatamente. Basta uma ação e a gente, a partir da ação, poderá deduzir que talvez se você tinha boas intenções. Mas é só as boas intenções. Ela é assim constituída em tudo e por tudo, como aquela consciência que se critica por colocar o dever somente em seu discurso. Em ambas, o lado da efetividade é igualmente diverso do discurso. Em uma, pelo fim egoístico da ação, na outra, pela ausência do agir em geral. A necessidade do agir reside no próprio falar do dever, pois dever sem ato não possui absolutamente nenhuma significação. Eu acho bastante claro o que ele quer falar. E quando leio isso, eu penso na hipocrisia dos países ricos, né? Que se dizem, né? Que prega... Chegamos no absurdo quando a gente vê o mal, a maldade que os Estados Unidos, primeiramente, e a Europa também, que apoia tudo isso, fazem para o mundo em nome do bem, em nome da democracia, que chama de democracia. Para mim não é democracia isso, é capitalismo autoritário, é só isso. Quando chega num país, por exemplo, e que falam, bom, vamos libertar vocês. Libertar vocês, em todas as relações diplomáticas com os Estados Unidos ou Europa, é simples. Tem que fazer exatamente o que eles querem. Eles chegam num país e falam assim, vocês têm que fazer isso, 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 isso. E tudo em benefício aos Estados Unidos, à Europa. E se você falar, eu não concordo com isso, você está contra a democracia, contra os direitos humanos e tudo isso. É uma grande hipocrisia, né? Gigantesca, maior, mundial, global. Eles denunciam sempre, eles julgam. Nossa, quem julga mais, né? Olha, você é assim, você não respeita não sei o quê. Enquanto isso, o Julian Assange, que falou, olha, os Estados Unidos mataram muita gente no Iraque, assim, foi um... Ele denuncia o que os Estados Unidos fizeram e ele está na cadeia. Os Estados Unidos querem matar ele, colocar ele 175 anos na cadeia, porque ele falou o que eles fizeram, que é horrível. Agora os Estados Unidos falam, não, nós somos o bem. Aí, falando de hipocrisia, vou falar da teoria de um filósofo holandês, depois virou britânico. Ele chamava, isso é no século XVIII, né, por aí. Ele chamava Bernard Mandeville. O que mais interessante é que talvez na Europa, se a gente falar dessa teoria dele, na Europa as pessoas talvez vão demorar um pouco para entender, mas aqui no Brasil faz muito sentido.
esse Mandeville, ele aconselhava, né, as pessoas no poder para explicar para elas como é que elas deviam construir o país. Ele falava, você tem que fazer isso e isso, daí você vai dar tudo certo. Ele aconselhava dirigentes. Aí a teoria dele era o seguinte, ela se baseava numa ideia que é que todo mundo quer que os outros pensem que você é uma boa pessoa. Ou seja, a maioria das pessoas querem ser bem vistas. Então, não quer dizer que elas sejam boas pessoas, mas vão fazer de tudo para que todo mundo pense que elas são boas. E isso, Mandeville falava, isso é inerente do ser humano. Então, você vai ter a maior parte da população, do país, né, da sociedade, vai ser pessoas assim, que querem mostrar que são boas, que querem que os outros pensem que são boas. Que sejam ou não, mas... Aí tem uma parte da população pequena que são todos bandidos, assassinos, estupradores, tudo uma pequena parte da sociedade que representa o que não são boas pessoas. Então elas não são boas pessoas, faz com que a maioria não vai querer ser que nem eles. E que a maioria vai mostrar sempre, olha, eu não sou um bandido, né? Olha, eu não sou estuprador, eu não sou isso. Como eles lá, que a gente pode ver, que vai para cadeia, tudo. Esse mundo pequeno, que são considerados que não são pessoas boas. Então a maioria vai querer mostrar que não são assim. Quem são os dirigentes? Os dirigentes são um pouco uma mescla dos dois. Porque eles são bandidos, tipo pessoas que vão querer, porque Mandeville, ele aconselha eles para tirar proveito da sociedade, né? São bandidos, mas que tem cara de gente boa. Ou seja, eles parecem, na aparência, como a maioria das pessoas que querem ser boas, né? Eles têm a mesma cara, tudo. Só que no fundo, são bandidos, porque a meta é roubar todo mundo. E por isso que eu falo que no Brasil faz muito sentido. E bom, eu não vou nem comentar, porque todo mundo entendeu o que eu quero falar, mas era para ilustrar o feito que a bela alma do Hegel, que quer se mostrar gente boa, né, a maior parte das pessoas, e a hipocrisia, né, dos dirigentes. O Hegel, muitas vezes quando você fala do Hegel, você fala da dialética, né? O Hegel é a dialética, né? A dialética é a tese, antítese e síntese, né? O fato de falar assim, a tese, falar assim, não sei, essa coisa é amarela. A antítese, falar, não, essa coisa é azul. E a síntese, falar, não, essa coisa é verde. Ok? Tese e antítese. Mas isso, a dialética existia bem antes do Hegel. Na época do Platão também existia. A dialética não é uma coisa específica do Hegel. Mas tem uma coisa diferente, é que na verdade o Hegel, ele diz que o mundo é dialético. Então, do que ele fala é a dialética real, a dialética do mundo, porque no mundo é tudo dialético. É disso que ele fala. Ele não, quando ele escreveu a fenomenologia do espírito, ele não, tipo assim, não fez como todos os filósofos fazem, ou seja, observa o mundo
e tiram conclusões disso, né? Ele não. Ele falou, não tem mais nada para ver. Segundo ele, não tem mais nada para ver. Tudo foi feito através de todas as filosofias, todas as sociedades, todas as religiões, tudo pelo qual passou o ser humano. Ele pega tudo isso, que ele falou que ele leu tudo, e com isso ele pode explicar o que é essa dialética real do mundo, que as coisas são dialéticas. Vamos pegar um exemplo. Aí que vamos. Vamos imaginar, vamos pegar você, por exemplo. Vamos imaginar você. Vamos pegar um ser, que vamos chamar de A, ok? Você, fêmea da raça humana, animal, bicho. Já o fato de falar isso já é negar você, né? Mas vamos ficar na simplicidade. Você é um A, um ser. Só que eu vou falar assim, você é uma mulher. Quando eu falo você é uma mulher, isso implica inteligência, implica beleza, implica, né, um lugar na sociedade. Então eu já te neguei, eu neguei seu ser. Então você virou um não A. E esse não A, que podemos chamar de B, por exemplo, ele é uma totalidade, ele é a negação de A. Claro, é uma mulher que é mais do que um bicho, vamos dizer. Mas dentro de você, o que eu falei do aufheben, do abolir, né? Abolir as coisas, vamos dizer que uma mulher tem um lado animal que é abolido, mas está dentro disso. Quando eu falei também que a gente não pode fazer o que quiser na vida, é porque esse A, esse ser que você é, no cosmos, ele apareceu em algum lugar em características particulares, ele pertence a um lugar, né, geográfico, temporal, um monte de coisas. O fato de negar ele e chamar isso uma mulher, não significa que você pode virar uma coisa completamente diferente, porque esse A, ele tinha um lugar bem preciso dentro do universo. E o não A, é claro que ele vai ter mais espaço, mas ainda ele depende desse lugar de onde ele vem. Então, o não A é uma negação do A, é uma coisa que é diferente, mas que ainda tem umas ligações com esse A original, né? Aí vamos falar esse não A, que é então um B, uma mulher, você se torna presidente do país. Presidente do país pode ser tanto homem quanto mulher, então não importa se você é mulher, então vamos negar esse mulher B, e vamos falar um não B, que é um presidente do país. Aí eu neguei, na verdade, só que o negócio não quer dizer, porque se eu falei assim, A, não A, esse não A chamei de B, eu falei não B, então o não B seria um não A. Mas o não A, negar duas vezes, é quando a gente fala assim, o não A deve ser um A, então. Mas não é. Um presidente não é um animal. Um pouco assim, mas... mas não significa que porque neguei duas vezes, você voltou a ser o que era antes, o A. Não. Você até foi, além de mulher, foi presidente. Por isso que quando eu falar da dupla negação do Hegel, o fato de negar duas vezes não significa que você volta à coisa anterior. Eu sempre tenho um exemplo que eu gosto muito, se eu falar assim, eu te amo, é uma coisa. Se eu falar não te amo, tudo bem. E se eu não te amo, eu negar, eu falar não é que não te amo, não é a mesma coisa que eu te amo, né? Não é que não te amo, não quer dizer exatamente eu te amo. Então, eu neguei uma coisa que deveria voltar ao que era antes, que eu te amo, o não te amo, deveria ser eu te amo, mas não é. E não é por quê? Porque o ser humano, e isso assim é uma coisa fundamental, essa coisa humana, vamos dizer, o sujeito humano. E isso que divide profundamente dois tipos de filosofias hoje.
temos a filosofia que se chama filosofia continental, que seria realmente ancorada no Alemanha e França. Alemanha e França é considerada filosofia continental, tipo assim, o Hegel, né, os filósofos alemães, o Rousseau, filósofos franceses, a filosofia continental, que contém esse sujeito humano, que faz com que eu te amo não é a mesma coisa que não é que não te amo. E depois a filosofia que está mais na moda hoje, que come todas as filosofias, a filosofia que se chama de analítica, que vem dos ingleses e dos americanos, vamos dizer, das pessoas que falam inglês. Que é a filosofia analítica que parece que eles não levam em conta esse sujeito. O bom exemplo que dá o Slavoj Žižek, quando ele fala que tem um homem que vai num café, né, e pede para o garçom, eu quero um café sem creme. E o garçom fala, me desculpa senhor, mas hoje não temos creme, mas temos leite. Eu posso servir para o senhor um café sem leite. Tudo bem. Para a filosofia analítica, nos dois casos, um café sem creme, um café sem leite, e um café puro e pronto. E não tem o que conversar. Mas não é a mesma coisa. E essa parte que não é a mesma coisa, que a filosofia analítica não leva em conta. Porque para um ser humano é diferente tomar um café sem creme do que um café sem leite. Porque tem a ver com o desejo. Tem a ver com desejo, tem a ver com, vamos dizer, essa coisa que é o sujeito humano. E que a filosofia analítica, toda poderosa hoje em dia, não leva em conta. Até eu acho que não entende. Não sei se o fato de falar inglês que impede de entender as coisas, mas, por exemplo, essas coisas é extremamente complicado explicar isso para ingleses e americanos. Parece que eles não conseguem entender. Você entendeu? Por que deve ser alguma coisa na língua inglesa? Mas isso vale para a psicanálise, por exemplo. É extremamente difícil explicar psicanálise para americanos, para ingleses. Tem coisas que eles não conseguem entender. Qual é a ideia disso? Eu falei, A, não A, vira B, B, não B, vira C, pode ser, não C. Vamos num círculo de negações e negações e negações, mas que nunca volta ao A. Segundo Hegel, a gente teria que cumprir um círculo em que, depois de tantas negações, a gente, vamos chegar a um não N, vamos dizer N, né, infinito, um N, que um dia esse não N volta a ser um A. E aí, teria cumprido todo o círculo que leva à sabedoria, até o sábio, que tem resposta sobre tudo, o sábio que entende absolutamente tudo que acontece ao redor, o sábio que está completamente satisfeito com ele. Só que o que eu entendo aqui é que se o ser humano faz isso, ele vai voltar a ser um animal mesmo. Mas sabe o que é curioso? É que eu tenho dificuldade de entender, e toda vez eu te perguntei, mas quando você vem pra cá, você não sente saudade? Você não tem vontade de se mudar pra cá? Mas se você me pergunta isso, é porque quando você vai no Brasil você sente... Não. Então, por que você pergunta pra Não mim? sei. Você deveria saber que eu não... Eu não sei, mas é porque na minha cabeça, aqui... Talvez aqui seja onde eu amo estar. E aí eu penso, como que você não quer estar aqui? Porque você não sente falta? Entendi Mas agora. quando eu volto do país em si, eu não tenho vontade de voltar a morar. Não tenho saudade Então. das pessoas, sim. Mas e aí na minha cabeça é meio estranho. Então, o saber conhece não só a si, mas também o negativo de si mesmo, o seu limite. Saber seu limite significa saber sacrificar-se. Esse sacrifício é a extrusão, que é chamado de alienação, em que o espírito apresenta seu processo de vir a ser o espírito na forma do livre acontecer contingente, intuindo seu puro si como o tempo fora dele e igualmente seu ser como o espaço. Vou explicar isso. Esse último vir a ser do espírito, a natureza,
e seu vivo imediato vir a ser. Ora, a natureza, o espírito extrusado, alienado, em seu ser aí, existência, não é senão essa externa extrusão, alienação de sua substância e o movimento que estabelece o sujeito. Eu vou explicar isso. Eu falei que eu pego a caneca, eu tenho consciência que isso não é eu, que eu falo isso é uma caneca, então eu delimitei o limite do que é, das coisas, né, e eu, do meu mundo. Eu falei também desde o início que somos o sujeito que olha o objeto. Ele fala, sacrificar-se e conhecer seu limite. Esse limite. Ele fala do tempo fora dele e do espaço. Tempo e espaço. Vamos por assim, como esse mundo, a gente é o negativo, né? E a gente fica do outro lado do mundo humano. O nosso tempo, o nosso espaço é diferente desse tempo e desse espaço que está lá, né? Como que a gente faz essa extrusão de sair no mundo? É você se sacrificar de alguma forma porque você coloca seu espaço, seu tempo dentro do espaço e do tempo do mundo. Onde você vai poder agir. Ou seja, em vez de ficar na sua torre com seus pensamentos, você abre seu espaço para o espaço do mundo. E o tempo também. E você vai agir dentro do seu tempo. Imagina que tem muita gente que vive em tempos outros. Tem que agir no tempo que corresponde, né? E como eu falei também, que o maior perigo da nossa época é de eliminar o sujeito humano. Porque é justamente quando você abre seu espaço, seu tempo para o espaço e o tempo do negativo da natureza, que você cria esse sujeito. Ou poder dizer que esse sujeito humano existe a partir daí. Porque você é realmente um sujeito humano que está agindo em interação com o mundo. Aí também tem uma coisa que é realmente nova na filosofia, com o Hegel, e que geralmente a filosofia tradicional ela tipo assim, dividia as coisas entre o ser e o objeto, né? Entre o pensamento, a realidade, coisas assim. O Hegel, ele fala assim, seu ser animal, né? Porque somos animais, temos um corpo animal, isso é o ser, ou seja, vamos dizer assim, é o espaço, é a natureza, e o tempo, que seria o pensamento, que seria, isso é o ser humano, vamos dizer. Então, na verdade, a totalidade do ser humano seria uma mescla de tempo e espaço. O espaço é o corpo dele e o tempo é a mente dele. Isso é muito novo na filosofia. O homem é a ação, a negatividade. Mas é assim, como eu falei que o tempo era a negação do espaço, né? Então, a mente humana é a negação do ser. Ou seja, quer dizer que então que a mente humana, ela não é verdade. Porque assim, para ter como dizer assim, uma lógica em tudo, teria que a mente humana deveria estar assim, verdadeira com o espaço, com o corpo humano. Só que ela não é. O que os nossos desejos não são naturais. A gente vive num tempo que não corresponde ao ser, que é o espaço. Aí já temos um problema. Como a história do ser humano ela evolui e se faz porque tem luta e trabalho. E com a luta e o trabalho
que o ser humano ele transforma o mundo, que ele nega o mundo de alguma forma, que ele destrói o mundo. Destruir não significa destruir, ele destrói sim, de fato, mas pode ser destruir o que tem, né? Ele transforma, ele destrói isso com o tempo para para realizar os desejos dele, para viver em função desse futuro que ele imagina. Por isso que eu falava, se você tem um espaço sem homem, esse espaço não evolui. Você vai falar assim, sim, em 1000 anos as espécies evoluem, sim, tudo bem, sim, claro, mas é outro tempo. Você vai falar, essa paisagem, 500 anos depois, ela mudou. Tudo bem, mas o ser humano, quando ele chega num espaço, ele pode mudar isso no tempo humano, ou seja, em questões de alguns anos, de alguns meses, pode construir, pode cortar tudo, colocar cimento em tudo. Então, vemos que no espaço tem o tempo é criado, porque podemos falar que tem antes do ser humano e depois do ser humano. É isso que cria uma mudança, que cria o tempo. Eu falei então que o ser humano, a mente humana é o tempo e o ser dele é o espaço. E que o pensamento, o tempo, ele não corresponde ao ser. Então ele é errado, é falso. Só que tem uma coisa esquisita, é que na natureza, no geral, quando tem alguma coisa que está errada, existem espécies que aparecem, só que estão muito mal feitas, vamos dizer, elas não vão sobreviver e a espécie desaparece. Tudo erro na natureza, o mais, assim, o que a gente pode ver mais, é os passarinhos, quando eles fazem um ninho, vai nascer 4 pequenininhos, se tem um que está meio torto, a mãe joga fora. Então a natureza a natureza não aceita erros, ela elimina rapidamente os erros. Mas aí se eu falo que o ser humano, podemos dizer que a história do ser humano é uma história de erros, porque o ser humano ele consegue levar um erro ao longo do tempo. E por que a natureza não eliminou o homem? Já que ele vive num erro. Tudo que ele faz, toda a mente dele é contrária ao espaço. Ela não corresponde. Ela não é verdade. E os erros, pela linguagem, os erros são carregados ao longo do tempo. Aí tem uma questão interessante. Será que isso significa que então o homem, o ser humano, se libertou da natureza? Já que ele vive num erro, mas a natureza não elimina ele? Seria isso a definição da liberdade? De ter conseguido fazer coisas que a natureza, se fosse outra espécie, a natureza eliminaria na hora, mas o ser humano ela não elimina, apesar dele ficar carregando erros ao longo do tempo. Mas se o ser humano é um animal, como que ele consegue se desconectar da natureza? Não é um animal? Ele é um animal. Mas isso que é estranho, o pensamento dele não concorda com a realidade. É errado, é falso, não é verdade, é um erro. Por que a natureza não elimina isso? Entendeu? Sendo que ele é um animal e faz parte da natureza. Né? Sim, só que ele faz coisas que não deveria fazer. E por que a natureza não elimina? Isso pode ser uma questão aberta. Né? Poderia ser isso que prova a liberdade do ser humano. Que ele pode fazer uma coisa errada e não ser eliminado pela natureza, sendo que os outros bichos, quando tem uma coisa meio torta, já são eliminados, entendeu? Sempre eu volto à mesma coisa, que é a linguagem, né? E a linguagem que permite carregar o erro. Por exemplo, eu vou falar assim, eu vou falar uma verdade. Agora eu olho o relógio, é meio-dia. Eu falo, é meio-dia, é uma verdade, é verdadeiro. Eu escrevo num papel, é meio-dia, eu escrevi uma verdade. Aí um pouco mais tarde, eu olho essa verdade que fala é meio-dia, mas é meio-dia e 15. Então, não é uma verdade. Mas quando eu escrevi, era uma verdade.
Mas isso prova que a gente pode carregar uma verdade com a linguagem ao longo do tempo. E que sempre uma verdade vai ser a correção de uma outra verdade. Por exemplo, eu vou falar, se for 12h15, eu vou falar, essa verdade é errada. A verdade é 12h15. Mas também essa verdade pode ficar errada um pouco mais tarde. Mas é sempre um erro que se carrega, né? O ser humano não consegue estar, na verdade, com o seu ser, que é o espaço, que seria a natureza. E por isso que para o Hegel não existe assim, uma filosofia errada. Não tem uma filosofia falsa ou não verdade. Todas as filosofias que foram feitas até agora eram verdade quando foram ditas. Então por isso não tem... Com o Hegel não tem essa coisa assim, mas essa filosofia não vale nada, né? Isso não vale, isso é ultrapassado. Não, isso faz parte. Se você quiser ter ideia, você tem que conhecer todas as filosofias. Você imagina que o Hegel não era um cara assim muito humilde, né? Ele tinha uma grande opinião dele mesmo e ele tinha razão porque ele falou assim que ele tinha lido tudo que foi escrito. Ele leu tudo. Por isso que ele pode escrever a Fenomenologia do Espírito, que conta a história do ser humano. Ele já leu tudo que foi escrito e ele fala, e você também pode fazer isso. Mas ele, tipo assim, não descarta nada, né? Podemos falar que o homem é um erro que se mantém na existência. Um erro que continua existindo. E que esse erro que ele carrega no tempo dele acaba se tornando real para ele. Muitas coisas tudo que fazemos na nossa vida é baseado muito provavelmente sobre um erro total. É tudo errado. Mas a gente, para nós é real, assim. Eu não tenho um exemplo que me vem aqui, mas com certeza muita gente acredita em coisas que não são de nada de certo, né? Mas virou real para a pessoa. Às vezes as incertezas da vida. Acho que quando a gente fica mais velho, né? Começa a pensar, mas e o trabalho? E realmente o dinheiro, ou qualquer coisa. Mas quando eu penso realmente o que eu passei, todo o processo que eu passei para chegar aqui, onde eu tô, eu tive que me adaptar o tempo inteiro. Eu não sabia exatamente o que me esperava, como eu ia fazer isso, mas eu fiz e cheguei aqui. Também nós temos aquele modo sobrevivência que acho que a gente subestima muito e a gente acaba ficando na zona de conforto mesmo e não sai de lá. Você sentiu várias vezes que alguma coisa assim de sobrevivência te ajudou a tomar sim, muitas vezes. Ou é isso ou é nada, ou eu volto pro Brasil. E aí quando eu tinha quando vinha essa ideia, volto para o Brasil, falei, não quero, então vamos fazer alguma coisa. Vamos, não sei, buscar uma alternativa e eu vou ficar aqui. Mas assim, também você tem que ser firme no que você, num objetivo, assim. Então, no fim das contas, né, o ser humano é o tempo, é a história que acontece. Tem uma realidade dada, que é o espaço e a natureza. Os primeiros homens, as primeiras gerações negam essa coisa e transmitem uma coisa para a próxima geração que vai negar isso e vai assim negando e evoluindo. Só que isso implica que o fato de ter uma memória. E é a memória que permite a evolução. Uma geração pega o que a geração anterior fez, nega isso, transforma e continua. Então a memória é a coisa muito importante nisso, né? É pela lembrança histórica que a identidade do homem se mantém ao longo da história. E quando vi, por exemplo, o físico Carlo Rovelli, um italiano, que fez uma palestra sobre o tempo, né? Se o tempo existia ou não,
Aí que ele chegou à conclusão que justamente o tempo parece que não existe. Poderia se falar que não existe, né, na astrofísica, mas que ele conclui assim, falando assim, que o tempo para nós, sim, ele existe por causa da memória. E que a memória seria o centro do tempo. E claro, se não tem memória, não tem tempo. Para você, todo dia é igual ao mesmo, como os animais. Os animais não têm. Todo dia é o mesmo dia, sempre. É o fato de ter a memória que permite esse tempo. E eu pensando nisso, eu lembrei de uma coisa que vocês podem ver quando eu falei do Lacan, na palestra 5, eu expliquei o que era o cross-cap. O cross-cap que, como dizer assim, é um negócio bem complexo assim, mas quando eu falei, mas é uma coisa que pode explicar porque uma pessoa tem um distúrbio muito grave, assim, tipo assim, o exemplo que eu tinha dado na palestra era o assassino em série, né? Porque um assassino em série vai sempre atacar um tipo de pessoa em particular. E que com o Lacan a gente demonstrou que era porque a memória foi afetada, porque a memória original da infância, coisas assim, estava vazia, criava um grande sofrimento, e o assassino em série, por exemplo, ele vai tampar esse buraco, assassinar, tipo, matando, estuprando um tipo de mulher específico. E aí ele se sente bem, é por isso que ele vai continuar fazendo isso, porque a memória, que estava vazia no início, se encher alguma coisa, ele sabe que se ele fizer exatamente isso, vai dar certo. Ele vai se sentir bem. Então, a memória é realmente o que permite o tempo. Né? Comment dire, ils disent une philosophie génération, tu sais, parce que Ancestral. voilà. Et Ancestral. donc, si tu veux, voilà, si tu veux, on doit se confondre à quelque chose de vécu, qui est tout ce qui est vécu normalement qui est transmissible. Qui peut être transmettre, quoi, hein, d'accord? Voilà, qui peut transmettre. Donc, quand cette philosophie est transmise, par exemple, là, tout ça, c'est parce que ça a été vécu, ça a été constaté. Et donc, on en tire donc une leçon, une expérience. Et on vit effectivement à travers de tout ça. Et donc, en fait, et comme c'est une... comment dire, la Chine, si tu veux, c'est une civilisation millénaire. Donc en fait, voilà, ça se mesure à travers justement tous ces auteurs-là. Esse filme se chama Espírito. Tem muitas pessoas que leem Hegel que não entendem muito bem o que é espírito, tem pessoas que falam, é Deus, não sei o que e tal. Vamos definir exatamente qual é esse espírito que ele chama, a mente. Pode ser a mente, né? E que em alemão ou em francês, por exemplo, a palavra em alemão é Geist, ou em francês esprit, ela significa mente também. Por isso que é um pouco estranho em português, porque espírito é mente, mas essas duas palavras, tanto em francês quanto em alemão, é a mesma palavra. Vou definir, então, o que é esse espírito? No primeiro filme, a gente viu o que era o ser em si, o ser por si, o ser em si e por si. Eu vou falar em 4 planos diferentes. Vou falar assim, o ser em si é a identidade, vamos dizer, é a identidade. O ser por si é a negatividade, negar essa identidade. E o ser em si e por si é a totalidade disso. Aí eu recomeço. O ser em si é a tese, falando de dialética. O ser por si é a antítese. E o ser em si e por si seria a síntese. Vou recomeçar de novo. O ser em si é o ser dado, o bicho, a coisa, o ser dado. O ser por si é a ação, o homem vira homem porque ele age, é a ação dele que torna ele um homem, contrariamente ao animal. E o ser em si e por si seria a obra dele,
A obra dele, o que é a história. Né? Ele era um soldado, ele agiu, negou isso e fez uma obra, vamos dizer, uma história. E o que é interessante no Hegel é que ele não chama muito a história da história. Ele chama isso de Bewegung. Bewegung significa movimento. É o movimento. Para o Hegel, acho que ele nem usa a palavra Geschichte, que é história em alemão, ele fala Bewegung, o movimento. A realidade concreta implica tudo que é mundo natural, mundo humano, histórico, e o universo do discurso, a fala. Porque quando a gente fala de sujeito, objeto, pensamento, ser, essas coisas, são abstrações. O problema é que o ser humano, quando ele só fala de abstrações. O que quer dizer essa palavra, abstração? Porque muita pessoa pensa, não sabe o que é. Abstrair significa você tira uma coisa do meio, isso é uma abstração, você abstraiu a coisa do meio. Quando a gente fala, isso é muito abstrato, tipo assim, meio difícil de entender, porque abstraiu demais, assim, uma coisa abstrata, tipo assim, faz referência ao que é isso, né? Porque tirou do meio. Só que o ser humano, ele não consegue, nunca vai falar das coisas na totalidade. Por exemplo, se eu falar essa mesa aqui, eu vou falar da mesa, não vou falar da mesa, o conceito de mesa em geral, eu vou falar assim, dessa mesa aqui. Eu falo, olha, essa mesa tem, né, quatro patas, né? Quatro pés. Ela é de madeira, tudo. Eu falo, mas eu abstraí essa mesa. Porque, na verdade, essa mesa, ela fica em algum lugar. Ela fica no espaço, num quarto, que pertence a uma casa. Uma casa que está numa cidade que está num país que está num continente. E depois que está num planeta, aquele planeta está no universo. A mesa é tudo isso, ela não está cortada do mundo. Quando eu falo dessa mesa, eu faço uma abstração. Então eu elimino o mundo inteiro, o universo inteiro, quando eu falo dela. Aí já dá para entender que alguma coisa vai estar errada no que eu vou falar, porque realmente é muita abstração tudo isso. Além do espaço físico, essa mesa, ela vem de um trabalho humano. Ela vem de uma madeira, de uma árvore plantada em algum lugar, que o homem foi lá, cortou em pedaços, juntou, até um trabalho humano no tempo que fez com que essa mesa está aqui. Mas falar da mesa é uma abstração. Então, quando a gente fala das coisas, é o discurso humano. O espírito é então um mundo natural que contém o homem que fala do mundo natural. O conjunto da realidade revelada pelo discurso humano. Quando a gente faz filosofia, conversa, a gente tenta revelar o mundo através do discurso. Não sei, se tiver mais alguma pergunta aí, como é que... Sei lá, acho que assim, no geral, os brasileiros que vierem pra cá tem que... Não é fácil, a Alemanha... Porque você veio aqui por amor, né? Não podemos falar ou não? Podemos falar. Porque se não fosse por Ana, você teria vindo aqui? Não. Não? Não. Você não pensaria nem em vir para a Europa? Não. Não, pensaria em vir. Você pensaria, você acha? Sim, pensaria. Só que eu não sei se para a Alemanha. Okay. Não sei se para a Alemanha. Provavelmente não. Provavelmente não. Não porque, mas assim, a Alemanha do Brasil é um país meio distante, assim, em relação de cultura, de contato. A gente ouve falar e tudo e tal, mas não é assim. O foco do Brasil geralmente é Irlanda, Estados Unidos e países assim. Eu sempre tive vontade de sair fora do Brasil, de estudar fora, de trabalhar fora, fazer alguma coisa assim fora. Eu iria fazer um técnico no Brasil, como eu falei, e quando eu estivesse mais velho, assim, com uns 27, 28,
eu iria, assim, pra um país desse fazer um intercâmbio. E, tipo assim, teve uma época que eu pensei até em ir pros Estados Unidos trabalhar com... Os caras põem aqueles vídeos, não, vem trabalhar de pintor e aí você vai ganhar $100 por dia e não sei o quê. Eu falei, cara, eu sou novo, eu vou entrar nessa aí. Então, assim, acho que eu faria uma coisa dessa, nos Estados Unidos e tal. Mas pra Alemanha eu não viria, não. Se não fosse por causa da Ana, eu não viria. É o amor, né? Ué, aí. Tem uma coisa fundamental na filosofia do Hegel, que já falamos antes, que é a questão da morte. A filosofia hegeliana só é possível aceitando a morte. Ou seja, a morte é o fim. Até pessoas chamam a filosofia do Hegel uma filosofia da morte. Porque no mundo do Hegel, no mundo religioso, por exemplo, né, muito religioso, a vida não acaba com a morte. Tem vários, vamos dizer assim, cada cultura, cada civilização, cada religião tem uma explicação depois. Fala assim, depois da morte vai para o paraíso, um lugar muito lindo, tal, ou vai para o inferno, que vai sofrer. Uma coisa um pouquinho mais elaborada é a reencarnação, por exemplo, fala do karma, as suas ações vão determinar a sua vida futura, que você vai renascer num outro ser, que é um pouco mais elaborado que o paraíso, mas as pessoas vivem pensando numa outra vida depois da morte. Os muçulmanos que acham que vai morrer e vai ter 1000 virgens, que vai ser tudo maravilhoso. Cada um tem uma explicação. Para o Hegel, não. Para entender toda a filosofia dele, você morre, acaba. Tudo, a história humana só é possível porque há a morte, que falamos do risco da vida, arriscar a vida. É arriscando sua vida que você evolui, cria coisas. Se não tiver mais morte, não funciona mais isso. Não tem mais risco da morte. Quando ele fala do conceito da consciência infeliz e que fala que isso é do povo cristão. Porque o Hegel considera assim que tudo se faz nesse mundo. Estamos falando do ser humano, o ser humano morre como tudo nesse mundo morre. Então não se pode, se a gente fala do ser humano, não pode imaginar que ele não morre, porque isso não existe nesse mundo. O ser humano morre, tem um fim, e é porque tem um fim que ele consegue evoluir. E que ele falava então que a consciência infeliz são os cristãos que pensam num paraíso, pensam numa outra coisa, numa outra vida, numa qualquer outra coisa, que pensam que existe um mundo espiritual, vamos dizer. Para o Hegel, essas pessoas não podem estar 100% agindo nesse mundo se consideram que tem uma parte imaginária na qual elas podem realizar coisas. Se existe esse mundo, nessa coisa, não é esse mundo. O Hegel fala deste mundo onde os bichos morrem. A aceitação da morte, do fim, até do fim da história humana. O ser humano vai ter um fim, vai desaparecer essa espécie, em algum momento. Vai ter um fim. Não pode entender, por exemplo, não pode entender que o Hegel está, tipo assim, está contra as religiões. Não é isso. Não é isso. A religião faz uma grande... Não pode falar da humanidade sem as religiões, né? É impossível. As religiões têm uma sabedoria. As religiões têm uma sabedoria. As religiões permitem a evolução do ser humano. Não tem que pegar assim, de falar assim, então o Hegel é contra as religiões, né? Que esse cara tal, e tal. Não tem nada disso. Não tem que entender isso assim. O Hegel diz que a teologia cristã é completamente verdadeira na condição de ser aplicada não a um Deus transcendental imaginário, mas ao homem real que vive no mundo. Ou seja, para ele, toda a teologia cristã é verdadeira, é efetiva,
Só que na verdade vocês falam o Deus que, na verdade a mensagem dele é o Deus que vocês falam é o homem. Ele quer falar isso. Eu li em algum lugar que ele fala, se os cristãos soubessem que o Deus do qual eles falam são eles mesmos, aí mudaria tudo e teria mais efetividade. Eu acho que o Rousseau que falava que a gente quer mudar a sociedade, mas com os cristãos não vai dar certo, porque os cristãos aceitam tudo, né? Pensam numa vida imaginária e por isso não é um povo que pode mudar muita coisa, né? Mas eu repito, não é para entender que o Hegel está contra as religiões, não tem nada a ver com isso. Para ser realmente humano e acessar a sabedoria, o homem vive na morte, é consciente da morte, a aceita livremente e às vezes se mata voluntariamente. Chegamos ao fim da história. É isso que é muito interessante. A Fenomenologia do Espírito é escrita em 1807. E para o Hegel, ele pode escrever a Fenomenologia do Espírito porque a história do ser humano acabou. Em 1807 é o fim da história. Porque, como falei, só se pode comentar alguma coisa, analisar alguma coisa quando você tem essa coisa na totalidade. Ou seja, você quer falar de uma pessoa, tem que esperar ela morrer para ver a totalidade do que foi a vida e poder emitir algum julgamento, né? Falar, não, olha, foi assim, foi assim, foi assim. Sem saber o fim da história, ele não pode comentar nada. Por que ele acha, o Hegel acha assim, que em 1807, o momento em que, né, teve a Revolução Francesa, o Napoleão conquista toda a Europa e o Napoleão vai criar um estado napoleônico que respeita os valores, os ideais da Revolução Francesa. A partir daí, o ser humano ele se torna um cidadão de um Estado justo e a partir daí não precisa mais lutar para a liberdade dele porque ele se tornou livre e isso é o fim da história humana, das lutas e do trabalho. Só que não aconteceu nada disso. Ô Hegel, não aconteceu isso, que é essa porra aqui? Não foi nada disso. Os ideais da Revolução Francesa se perderam, né? Pareceu uma utopia hoje. Não funcionou, não é isso, não foi o fim da história. O que o Hegel está falando aqui? Não deu certo essa história dele. Isso podemos comparar. Alguns anos depois vai aparecer o Marx, Karl Marx, que em vez de falar que a história acabou, porque o Hegel fala assim, a história acabou. O Marx ele fala, estamos ainda na pré-história, que a história começará quando não terá mais classes sociais. Então é muito mal contada essa história, como que pode? Só que o tema do fim da história é fundamental no Hegel, porque não está mal contado a história.
Porque, vamos imaginar assim, o ser humano, segundo Hegel, seria o fim da história, e quando o ser humano ele para de ser humano, que ele não tem mais necessidade de lutar, de sofrer e tudo isso, porque o pensamento dele entrou na verdade que seria ele corresponde totalmente a seu ser, que é animal, mas isso é o único jeito de entender, então ele volta a ser um animal, só pode ser isso, ou seja, porque daí, segundo Hegel, o fim da história seria um momento em que pode continuar a ter bichos humanos, mas não podemos mais chamar eles de homens, porque eles não estão mais nesse processo de luta e de trabalho para negar o mundo. Eles não precisam mais negar o mundo. Eles estão, vamos dizer, entre aspas, em harmonia com a natureza. Mas isso, primeiro tem que parar de falar, então. Porque sabemos que falando que criamos todos os problemas. Então não entendo bem, porque tem um momento em que o Hegel fala, aí o mundo seria, né, de arte, ele fala o quê? Arte, seria um novo mundo onde teria arte, amor e jogos, ou tipo assim, meio que um negócio legal, mas eu me pergunto, é só um homem que pode arte, por que as pessoas fazem arte? Porque sofrem, precisa né, dizer alguma coisa, então elas produzem arte. O amor, você ama porque você sente uma falta de algo, você quer se juntar, sabe? Os jogos, para que jogar se você... São coisas que não dá para entender. O Hegel falhou. Não entendo o que ele quer dizer. Então vamos botar o quê? Como quando eu falei no filme, o casal, que estava falando dos homens e das mulheres. Que parece que o homem tem uma relação com a linguagem, né? O homem ele se relaciona com a linguagem de uma forma, a mulher se relaciona com a linguagem de outra forma e faz com que os dois não se encontrem. E sempre ficam num desentendimento. E na época até eu tinha refletido, mas e o dia que eles se entendem realmente? O dia que eles realmente estão em pleno acordo? Pode ser que nesse momento um homem não precisa mais de uma mulher não precisa mais de um homem, não quer mais nem se olhar. Ou tipo assim, não tem mais amor, por exemplo. Porque talvez o amor vem dessa diferença. Então por isso que não entendo como, e isso implicaria, e no caso do homem e da mulher, implicaria o fim da linguagem. Para estar realmente, porque o que é a diferença que existe por causa da relação com a linguagem. Então o que? Vamos para um mundo em que não se fala mais nada. Também quando eu falo as palavras, né? Todos os problemas vêm da língua. Se a gente pega a palavra logos, do grego, logos quer dizer eu digo, mas logos pode ser fundamento, pleito, opinião, expectativa, pensamento, palavra, fala, conta, razão, proporção, discurso. Se a gente pegar só 4 palavras dessas, que para nós são coisas bem diferentes. O pensamento é uma coisa, a fala, a razão, quando a gente fala razão. Quando eu falei da razão antes, em grego a razão é a mesma coisa que o discurso, é a fala. Para nós é um pouco diferente. A gente fala um discurso que você fala, a razão seria uma coisa um pouco lógica, né? Não, mas em grego é a mesma coisa. Falar, eu digo isso, é uma mesa, é a razão. É uma fala, é um pensamento, é uma razão. É a razão que fala que isso é uma mesa. Então qual é? 800 páginas de um negócio quase incompreensível, eu faço 6 horas de filme, quase 6 horas de filme para chegar a lugar nenhum? Porque estamos chegando a lugar nenhum, fala sério, Hegel. Ok? Chega no fim da história, que é isso? Que é esse negócio? Não está valendo. Hegel não está valendo. O que eu falava, todas as filosofias são boas. Através dessas 800 páginas, ou quase 6 horas de filme, a gente aprendeu um monte de coisas. Acontece que no fim não deu certo. Não deu certo porque estamos hoje em 2021 e aí? Não estamos no estado... O ser humano existe ainda,
eu tenho vontade de falar assim, querido Hegel, a história não acabou, viu? Não acabou, longe disso. Hoje o que temos? Quando vemos o nosso mundo em 2021, temos, por exemplo, Yanis Varoufakis, que foi ministro das Finanças na Grécia, que é um pouco filósofo, tudo, mas é um político. Ele acredita que logo vamos estar que ele criou o termo, um tecnofeudalismo. Quer dizer, vai ter poucas grandes plataformas, do tipo Amazon, Facebook, coisas assim, YouTube. E todo mundo vai ser mais ou menos escravo dessas plataformas. Seria um tecnofeudalismo. Poucas pessoas que estabeleceram um mundo digital, vamos dizer, e todo mundo trabalha de uma forma meio escravizada para essas plataformas. Os comunistas falam que agora em 2021 tem duas opções. Ou a gente vai para a guerra de novo, para reciclar o capitalismo, né? O capitalismo sempre se recicla com grandes guerras. Ou vai para a guerra para reciclar o capitalismo e recomeçar, destruir tudo e recomeçar. Ou está na hora de realmente, internacionalmente, decidir de ir para o comunismo. São os comunistas que falam isso. Eu sei que a história é sempre uma surpresa, né? Sempre acontece uma surpresa, sempre tem, todo mundo pensou em certas coisas, sempre vai acontecer uma coisa que ninguém pensou. Vamos confiar nessa surpresa. Mas, querido Hegel, a história não acabou. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com um chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com um chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara.